boa noite. Com muita alegria no nosso coração que nós começamos a nosso devocional de hoje, dia 25 de junho de 2020. Hoje nós vamos ter um momento de devocional um pouco peculiar, né? Hoje é aniversário de uma querida amiga da Sara e ela então pediu para que nós nesse momento devocional pudéssemos estar juntos orando, agradecendo a Deus pelas bênçãos que a sua família recebeu nesses últimos dias, também pedindo o conforto do Espírito Santo para cada coração em razão da perda da sua avó. Como os irmãos sabem, quem acompanhou a gente aqui, nós oramos pela família da Sara nesses últimos dias, nessas últimas semanas. A sua família foi toda acometida pelo Covid e em um certo momento ela estava com a sua avó, a sua mãe e as suas duas irmãs e o seu padrasto, todos em UTI, internados e em estado grave, e foi um momento então muito difícil, mas o Senhor então deu a vitória para essa família, de modo que hoje já se recuperam em casa, todos os seus familiares, com exceção da sua avó, que faleceu, que o Senhor recolheu. Mas nós estamos aqui para agradecer pelas pessoas que estão se recuperando e agradecer também pela vida da dona Paulina, pelos anos de vida que o Senhor concedeu a ela, por ter dado à sua família a oportunidade de tê-la, e também pedir consolo e conforto do Espírito Santo para essa família nesses momentos. Eu quero então convidar você para me acompanhar na leitura de um texto bastante conhecido da Palavra de Deus, uma história que nós já ouvimos com certeza em algum momento, mas que tem mensagens ricas para o nosso coração. Tá lá em Lucas, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós vamos ler os versículos de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19, esse texto nos conta a história dos 10 leprosos. A Palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças, e ele era um samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os purificados, mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele disse-lhe: Levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. Amém? Irmãos, nesses versículos da palavra de Deus, né, o Evangelho de Lucas relata a história de quando Jesus então ia da Galileia, de Jerusalém para Galileia, e ele passou então pela região de Samaria. E naquela região existia uma aldeia abandonada à sua própria sorte, onde estavam reclusos os leprosos. Os leprosos naquela época, eles viviam completamente separados, excluídos da sociedade. As pessoas tinham muito medo de pegar a doença dos leprosos e eles ficavam então afastados em lugares onde as pessoas não podiam vê-los, eles também não podiam se aproximar das pessoas. E essa aldeia ainda tinha mais uma peculiaridade: ela ficava na região de Samaria. Os samaritanos eram inimigos dos judeus, eles não conversavam, eles tinham rixas, né, entre esses povos, de forma que os samaritanos e os judeus não se davam. Então os judeus evitavam passar por esse lugar por esses dois motivos: porque era na região de Samaria e porque lá tinha leprosos. Mas Jesus foi. Apesar disso tudo, ele foi por aquele caminho. E quando ele estava então passando perto daquela aldeia, aqueles 10 homens, de longe, sem chegar perto, porque não podiam se aproximar de Jesus, disseram: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus então olhou para eles e disse: vão lá, vai lá no sacerdote. E eles foram. E no meio do caminho, eles então ficaram curados. 9 continuaram seu caminho, mas um voltou para agradecer. E Jesus então disse: olha, a tua fé te salvou. Essa história guarda muita relação com a nossa vida.
né? Nós temos também as nossas enfermidades e as nossas dificuldades. Nesse momento, inclusive, a gente está passando por um momento em que a gente tem conhecido o sentido real do que é uma enfermidade coletiva, do que são muitas pessoas doentes, de como essas pessoas se sentem, às vezes um pouco excluídas, às vezes e todo mundo com muito medo. Mas Jesus, mesmo sabendo disso tudo, se aproximou daquelas pessoas. Porque ele tem compaixão, porque ele se compadece, porque ele pensa e vê diferente do que nós pensamos, do que nós vemos. E aí tem uma primeira verdade que é muito importante: Jesus veio para todas as pessoas e ele se importa e se compadece do sofrimento de cada uma em especial. É interessante a gente ver como Jesus foi atencioso com aqueles homens. Ele sabia que aqueles homens não queriam se aproximar dele, mas mesmo assim ele se compadece da situação daqueles homens e ele diz: vai lá e se apresentem ao sacerdote e cura então aqueles homens. Jesus se relacionou com eles sabendo que eles eram imundos, eram considerados imundos. Jesus foi até aquele lugar sabendo que aquele lugar era considerado maldito. E ninguém precisou fazer um sacrifício, ninguém precisou pagar para que Jesus então despendesse favor e despendesse cura e despendesse misericórdia. Jesus conhecia as necessidades deles e ele atendeu um chamado de fé daqueles homens. Jesus se relaciona conosco por amor. Não porque nós somos bons ou porque nós temos alguma coisa em nós que vale a pena, mas Jesus se relaciona conosco porque Ele é amor. A natureza dele é cheia de compaixão, é cheia de graça, é cheia de misericórdia. Então ele está sempre presente e sempre pronto a nos ajudar, a atender os nossos pedidos, a nos ajudar nas nossas dificuldades. Jesus disse que ele veio para os pecadores, para pessoas como nós, que somos imperfeitos, que somos cheios de problemas, que somos cheios de dificuldades, que erramos, mas ele veio para nós, ele não veio para aquelas pessoas que se consideram muito boas ou que acham que não precisam de Cristo. Ele veio para nós. E aí nós temos uma segunda verdade. Nós temos que ter fé em Cristo e a prova da nossa fé é a obediência. Quando Jesus disse para aqueles homens: olha, vocês precisam ir e se apresentar ao sacerdote, aqueles homens podiam ter dito assim: esse homem tá louco, por que eu vou no sacerdote? A hora que eu chegar lá na porta da cidade, não vão deixar eu entrar, eu sou leproso, eu não posso entrar lá, muito menos chegar perto do sacerdote. Mas eles não questionaram a ordem que Jesus deu, porque eles tinham fé, eles criam que Jesus podia curá-los, e eles sabiam que se Jesus tinha mandado eles irem, é porque eles precisavam ir e obedecer. Então a prova da nossa fé é a obediência. Se cremos em Jesus Cristo, se nós expressamos então a nossa fé, nós precisamos aprender a fazer aquilo que Jesus nos manda. Nós temos que obedecer os seus mandamentos. Vários textos da palavra do Senhor, como 1 Samuel 15:22, em João 15:10, em Oséias 6:6, a Bíblia fala que Deus deseja obediência e não sacrifícios. As pessoas hoje às vezes acham que a forma de conseguir alguma coisa ou de se achegar a Deus é fazendo sacrifícios, e isso não é verdade. A forma de nós nos aproximarmos de Deus é obedecendo a Jesus, fazendo aquilo que Ele mandou, guardando os seus mandamentos. E aí a gente então percebe que existem dois tipos de fé. Existe uma fé que cura e existe uma fé que salva. Todos aqueles homens tinham fé em Jesus, eles obedeceram à ordem de Jesus, foram até o sacerdote e todos eles foram curados, mas só um voltou para agradecer. Aqueles outros 9 homens, eles demonstraram uma certa resistência, indiferença em relação a Jesus. Eles foram curados, eles alcançaram a cura física, porque eles precisavam e eles criam que Jesus podia fazer e eles alcançaram. Mas eles foram embora pelo seu caminho e esqueceram daquele episódio. Jesus curou eles, eles ficaram satisfeitos e pronto. Aquele homem, aquele único samaritano, não, ele voltou para agradecer. E Jesus disse para ele, então, a sua fé te salvou. Ele tinha uma fé maior do que a fé que cura, do que a fé que opera milagres. Ele tinha uma fé que era capaz de salvar,
a sua vida, a sua alma. Quando ele volta porque ele reconhece quem é Jesus. Ele então converte o seu coração e ele percebe que Jesus não podia curar só o seu físico. Ele percebe que Jesus podia lhe dar alguma coisa a mais do que a cura física. E então ele volta para agradecer. E quando ele volta, ele se prostra diante de Jesus, adorando ao Senhor, numa expressão clara de reconhecimento e de gratidão por aquilo que o Senhor fez por ele. E ele então agradece, demonstrando que a sua vida tinha sido mudada, não apenas pela cura física, mas pela renovação espiritual, e assim ele foi salvo. A gente pode receber muitas bênçãos de Deus, a gente pode receber o conforto do Senhor e a gente pode viver assim, tendo fé no que Deus pode fazer por nós, porque Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele tem uma vontade que é boa, mas nós precisamos ter uma fé maior do que isso. Nós precisamos ter a fé salvadora, a fé que muda a nossa vida. Deus quer nos dar muitas bênçãos, Ele quer nos abençoar, Ele quer curar as nossas enfermidades, como Ele fez nessa situação. Ele quer nos dar conforto, como Ele está fazendo com certeza com a família da Sara. Mas Ele também quer nos salvar. Através do sacrifício de Cristo Jesus, Ele quer nos dar a oportunidade de descobrir uma vida eterna com Ele, de ter certeza da salvação e de ir morar na eternidade com Cristo. Então nós precisamos voltar para Jesus, converter o nosso coração, reconhecer que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, que Ele pode perdoar os nossos pecados, que Ele pode nos salvar, não só das coisas daqui, não só dos problemas daqui, mas principalmente que Ele preparou para nós coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais penetrou no coração do homem. A gente tem que ser grato ao Senhor, muito agradecido pelas bênçãos que nós recebemos dele. Hoje é um dia que vocês estão agradecidos porque o Senhor trouxe cura, trouxe restauração para essa família. Agradecidos pela vida da sua avó, Sara, que viveu esses anos todos com vocês e deixou uma história linda. E vocês estão agradecidos e isso é muito bom. Mas nós também precisamos nos ter agradecidos pela verdadeira esperança que Cristo nos dá. A esperança de que quando acabar isso aqui, essa vida aqui, seja por uma enfermidade, seja por qualquer coisa que aconteça conosco, nós estaremos seguros, porque nós temos a eternidade ao lado de Cristo, a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. E é isso que a gente deve pensar. A gente deve deixar Cristo ser o centro das nossas vidas. A gente deve construir não só para essa vida aqui, mas construir para a eternidade, reconhecer o amor e o sacrifício de Cristo por nós, porque não existe vida verdadeira longe de Jesus. Ele quer nos dar muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós esperamos. Ele quer nos dar o céu e é preciso crer. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E viverá pela fé não só aqui, enquanto precisa crer e ter fé em Cristo, nas dificuldades, nos momentos difíceis, mas viverá pela fé também, porque a fé em Cristo, a fé que salva, nos dá a oportunidade de ter uma nova vida, e nós então vivemos de novo pela nossa fé, e nós então precisamos louvar ao Senhor, oferecendo a Ele sacrifícios de lábios que confessam o nome de Jesus. Então que nessa noite, juntos nós possamos agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas, agradecer a Deus pela vida da Sara, pela vida da sua família, pela cura, pela restauração, pela vida da Dona Paulina, que partiu, mas está com o Senhor, e agradecer por esse momento e pedir ao Senhor o conforto, mas também vamos lembrar de agradecer ao Senhor, porque Ele é que nos redimiu na cruz do Calvário e nos deu a salvação. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, nós queremos Te exaltar, porque o Senhor é o Deus que está sempre pronto a nos estender a sua mão. Ó Deus, como é maravilhoso ver a obra que o Senhor fez na vida dessa família. Ó Deus, como é maravilhoso ver o Senhor curando, o Senhor restaurando, o Senhor dando forças. Muito obrigada, ó Deus, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. Muito obrigada,
obrigada pela vida da Sara, que o Senhor conceda a ela muitos e muitos anos de vida e que ela tenha a oportunidade de ter experiências maravilhosas com o Senhor ao longo dos seus dias. Abençoa a sua mãe, as suas irmãs, o seu cunhado, os seus sobrinhos, o seu padrasto, todos aqueles da sua família que ainda estão se recuperando dessa enfermidade. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor já começou a obra de cura, de restauração, e o Senhor vai terminar, porque o Senhor não faz nada incompleto. E Senhor, nós te louvamos também pela vida da dona Paulina. Ó Deus, o Senhor deu a essa família a oportunidade maravilhosa de conviver com ela durante 80 anos. Ó Deus, o Senhor deu a ela a oportunidade de ter uma vida com os seus familiares, de ser amada, de ser querida. Ó Deus, muito obrigado pela vida dela, muito obrigado porque o Senhor nos dá presentes e esses presentes são as pessoas que nós amamos. Ó Deus, nesse instante consola e conforta aqueles que ficaram depois da sua partida e que se sentem saudosos. Ó Deus, dá para esses corações a certeza de que, ó Deus, foi conforme a tua vontade, aconteceu conforme o Senhor planejou e ela está, ó Deus, nesse instante na eternidade com o Senhor. E que, ó Deus, nós que estamos aqui possamos pensar no que o Senhor espera de nós, que nós possamos deixar de nos envolver com as coisas desse mundo, colocar o Senhor como o nosso principal motivo de vida, aprender a viver para o Senhor e com o Senhor, e que nós sejamos então felizes, não só aqui, mas principalmente que nós sejamos felizes na eternidade com Cristo. Senhor, nesse instante também queremos te pedir por outras pessoas que nós não conhecemos e que nós conhecemos e que estão com essa enfermidade. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do nosso mundo enfermo. Ó Deus, o Senhor é poderoso para providenciar uma vacina, uma cura. O Senhor é poderoso para, ó Deus, abreviar o tempo de angústia que nós estamos vivendo. E é por isso que nós te clamamos. Nós estamos diante do Senhor, ó Deus, te clamando essa misericórdia, essa bênção, clamando que o Senhor faça essa obra nos nossos dias. Ó Deus, nos abençoa a cada um, abençoa aqueles que estão com outras enfermidades, abençoa aqueles que estão com problemas, dificuldades financeiras. As pessoas têm sofrido, ó Deus, com falta de trabalho, com falta, às vezes, até daquilo que é básico para poderem se alimentar. Olha por nós também, para que nós possamos ajudar os nossos semelhantes, os nossos irmãos, e olha por cada um, abre portas de trabalho, ó Deus, abre portas de sustento para cada uma dessas pessoas. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos nessa noite. Colocamos a nossa vida diante do Senhor porque os nossos corações estão gratos e nós queremos sempre voltar para te agradecer pelo que o Senhor tem feito por nós. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a sua família, Sara, e a família de todos que nos assistem, e que o Senhor esteja conosco durante cada um dos nossos dias. É o que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Nós vamos ouvir agora uma música para encerrar, muito bonita, que se chama Volto para te agradecer. Que o Senhor abençoe.
te agradecer. Volto pra te agradecer. Volto pra te agradecer. Aleluia, Senhor. Volto pra te agradecer. Volto pra te agradecer. Volto pra te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado.